Não se envergonhe de ser humilde. A humildade consiste no conhecimento perfeito daquilo que somos e que podemos, sem fantasiar-nos com qualidades que não temos. Humildade não é posição de corpo, nem tom de voz. É posição de espírito, que sabe o que é e o que pode, e não precisa manifestar-se aos outros. Vale para si mesmo. Seja, pois, humilde. Paz profunda.